pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vita Talks. Eu sou a Cris Krum. Eu sou a Leti Poerski. E hoje nós estamos aqui com mais um casal inspirador, né? O Dr. Davidson Alba e a Nayana Buligon Alba, né? E a gente queria, em primeiro lugar, que vocês se apresentassem brevemente, né? Explicassem um pouquinho da história de vocês e a gente vai perguntando. Começar com o doutor. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui compartilhando com todo mundo algumas informações, um pouco da nossa vivência, um pouco da nossa experiência. Eu sou natural daqui de Santa Maria, sou muito orgulhoso da nossa terra. Fiz minha formação básica no colégio aqui, me formei no Colégio Militar daqui de Santa Maria. Depois fiz medicina aqui na Federal de Santa Maria. E desde a 7ª série, quando eu tinha 12 anos, quando eu passei pelo sistema nervoso no último bimestre, eu decidi que eu queria fazer neurocirurgia. Isso que é criança decidida, né? Então, na época não tinha nenhum médico na família. Mas eu sabia desde os 8 anos de idade que eu queria ser cirurgião de alguma coisa. Não tinha decidido a área ainda. E quando eu vi sistema nervoso é isso aqui. Curiosamente, no primeiro dia de férias da 7ª para 8ª série, eu fui atropelado. E acabei virando paciente neurocirúrgico. Então, isso é uma coisa que acabou me pondo em contato, com um neurocirurgião, do qual fui paciente. E depois acabou sendo determinante na sequência, da minha vida. Eu segui meus estudos, fiz o PEIS, entrei na medicina. Inclusive, entre alguns colegas, recebi algumas críticas porque nem conhece a medicina ainda. O que pensa, acha que quer, que sabe o que quer da vida? Ainda mais era um dos mais novos da turma, acabei depois me tornando o mais novo da minha turma. E irredutível na minha convicção. Comecei a acompanhar em cirurgia os professores de neurocirurgia e fui seguindo a faculdade, me formei, fui fazer prova para residência, passei no Hospital São José, na Santa Casa, em Porto Alegre, o hospital onde eu sempre quis fazer residência. Então, estava realizando um sonho e fui para lá. Foram 5 anos lá, de Santa Casa, até que, nesse meio tempo, fui convidado pelo saudoso professor Ricardo e pelo professor Enedir para retornar para Santa Maria para trabalhar com eles. Isso que ano, mais ou menos? Eles me convidaram no início de 2010. Eu estava nas minhas primeiras férias, no início do 2º ano da residência. E eram meus 2 maiores exemplos na época. Era a realização de um sonho. Mais um. Legal. E hoje nós estamos aqui. Que jóia. E onde é que entrou a Nayana na história, Bom, né? Em que ano? Que ano? Boa noite a todos. Obrigada por essa oportunidade. A gente está aqui nesse bate-papo informal com o Vita Talks com vocês. Ele me viu a primeira vez, foi em 2012, né, amor? Mas a gente só foi se conhecer mesmo em 2014. Lembro do nosso primeiro encontro. Então, a Nayana é enfermeira, né? De formação, mas aí conta a tua história pra gente. História, então, eu sou formada em enfermagem, me graduei pela UFN em 2008. Comecei a trabalhar como enfermeira assistencial em um hospital aqui na cidade. Depois eu fui fazendo aperfeiçoamentos, curso de pós-graduação, fiz pós-graduação em administração hospitalar. Trabalhei como enfermeira, chefe em bloco cirúrgico por 2 anos. Depois fui para o Hospital de Caridade, trabalhei como enfermeira em UTI neurológica durante 5 anos. Foi aí que a gente se conheceu. Aí depois passei no concurso público, saí do hospital,
de caridade, fui para o Hospital Universitário, trabalhei no USM durante também 5, 6 anos. Nesse tempo, fiz o meu mestrado, fiz minha especialização em mestrado na Universidade Federal de Santa Maria, nessa parte de gestão, que eu sou apaixonada e que hoje me sinto realizada, atuando com isso ao lado do meu esposo na clínica, né? Abandonei um concurso público, né, o ano passado, com o nascimento do nosso primogênito. E aí foi um divisor, assim, na minha vida. A gente teve que tomar essa decisão, porque uma decisão que a gente tomou em conjunto e que eu queria, e que nós queríamos que eu me dedicasse mais para a família e para os negócios da família, ajudar o meu esposo, nada como ter a esposa que edifica, que tá ali junto, né? Que é o esteio da família e que tá ali uma pessoa de confiança para poder contar. Não, e a coincidência de tu ter feito uma especialização em gestão e sem se conhecerem ainda, né? Isso foi antes. Quando tu fizeste a pós, a gente não se conhecia. ainda. Viu? Então Mas eu adoro essa parte administrativa. Ele mesmo fala que ele só me conheceu, eu só estava lá como enfermeira para ele me conhecer, né? Porque hoje o que eu faço é... Sim. Claro, a gente faz gestão do cuidado, gestão... Mas o que eu faço mesmo hoje é bem administrativo, é bem operacional, E aquilo... como é que é hoje a estrutura, assim, né? A clínica é só o Dr. Davidson? E aí como é que funciona? A gente tem um organograma, né? Uma divisão, né? Uma hierarquia, uma divisão de tarefas. Acho que isso é o principal para as coisas darem certo. Então, o Davidson, ele é o diretor técnico e o sócio proprietário. Eu sou a enfermeira gestora, né? Nós temos uma enfermeira assistencial, que é o braço direito dele dentro do hospital, me ajuda também muito na clínica, é a enfermeira Flávia Ortiz. Mandar um beijo para ela. Nós temos a Gabriela Oliveira, que ela é assistente do Dr. Davidson. Com ela, eu treinei ela quando ela caiu de paraquedas para nós na clínica. Treinei ela como eu queria ela como assistente secretária. Então, ela faz gestão de toda a agenda dele. Ela manda na agenda, claro, que, né, ela respeita tudo, a gente, mas ela que faz toda a parte da agenda dos pacientes na clínica. E temos a Classi, que é a serviços gerais. Também contamos, que foi uma das coisas que eu implementei, a equipe multiprofissional, que são pessoas parceiras nossas. Então, nós temos uma neuropsicóloga, que é a Grace Macuglia, e a Karen Portela, que é fisio-neurofuncional, que faz toda essa parte de reabilitação dos pacientes, tanto pré quanto pós-operatório, ou paciente com alguma patologia, enfim. Uma pessoa... muito capacitada, né? Tem experiência, trabalhou 6 anos no Moinhos de Vento, tem no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, tem toda uma formação nessa área da neurofuncional. Hoje, basicamente, é cirurgia, né? Mas alguma especificidade, não sei como é que vocês chamam. A neurocirurgia é uma área bastante ampla, né? Em determinados centros maiores até estão se dividindo em subespecialidades. Dentro de Santa Maria isso ainda não é possível. Mas existem 2 tipos de procedimentos que eu gosto e que vi assim como promissores e me dediquei a eles, né? E tenho uma atenção, um carinho especial por eles, que são, primeiro, o tratamento dos distúrbios do movimento dentro da neurocirurgia funcional. E nisso a gente coloca doença de Parkinson, tremor essencial, distonia e outros distúrbios de movimento mais raros, né? E era uma coisa que já era plano do professor Ricardo realizar. Eu me envolvi com isso, com o início
da neurocirurgia funcional dentro do Hospital São José em 2013, quando ela começou a ser praticada dentro da Santa Casa, em Porto Alegre, e quis trazer isso aqui para Santa Maria. Então, foi todo um trabalho de formação complementar, de educação continuada, de acompanhar colegas que já praticavam isso, de visitar serviços, de realmente se dedicar a aprender, literalmente, como realizar esse tratamento, essa terapia, né? E aí foram algumas visitas a serviços em Porto Alegre, em São Paulo, em Miami, até que a gente pôde, né, realmente pôr isso em prática. Foi tu que fez a primeira cirurgia de Parkinson aqui em Santa Maria, né? Novembro de 2019. Que joia. É. Então, isso foi uma coisa muito gratificante para nós. Era um sonho do professor Ricardo que a gente pôs em prática. E uma outra coisa bem diferente disso, mas que eu sempre vi como promissora, infelizmente não tive a oportunidade de tomar contato com isso ainda na residência, porque era uma coisa muito incipiente a nível de Brasil, foi a cirurgia endoscópica de coluna, a cirurgia endoscópica percutânea, propriamente dita. Cirurgia endoscópica assistida, digamos assim, onde ela é uma cirurgia semelhante à convencional, mas que se usava um endoscópio, né? Ainda o Dr. Ricardo, tive a oportunidade de entrar algumas vezes em campo com ele nesse sistema, mas um sistema que não vingou, digamos assim, né? E a cirurgia que a gente chama full endoscópica, que ela é percutânea propriamente dita, né, que é feita realmente por vídeo, essa é uma cirurgia onde, com o desenvolvimento das técnicas, dos materiais, ela realmente se mostrou um grande avanço. Dá para dizer que ela não é o futuro, ela é o presente da cirurgia de coluna, especialmente para a doença degenerativa, né, que a gente chama as hérnias discais, os osteofitos, populares bicos de papagaio, né, os sintomas que levariam a uma cirurgia descompressiva de coluna lombar ou até mesmo de outros trechos da coluna, como torácico, cervical, né? Então, ela mudou os paradigmas da cirurgia de coluna. Isso é algo que já é possível de ser feito aqui. A gente pratica desde 2019 isso, né? Também fomos pioneiros aqui em Santa Maria nesse tipo de técnica. Então, como é que isso muda a realidade em relação à cirurgia de coluna? Uma cirurgia que era uma cirurgia feita a nível hospitalar, com permanência no hospital, uma cirurgia com um grau considerável de dor pós-operatória, né, local. Uma cirurgia que tinha riscos compatíveis com uma abordagem, um corte nas costas, uma abertura da coluna, relacionados, né, à infecção, a sangramento. Tudo isso vira uma incisão de, digamos que era alguns centímetros, vira 8 milímetros, 1 centímetro, né, 2, 3 pontos na pele no máximo. É uma cirurgia que o paciente tinha que ficar internado, ele vem para o hospital, faz, 3 horas depois vai para casa caminhando, praticamente sem dor, né, via de regra. Nossa, e aí entra a questão que a gente estava falando nos bastidores da inovação, da tecnologia, né? E você sendo um médico jovem, já fez muitos cursos de aperfeiçoamento, tanto aqui no país quanto no exterior. E como que você enxerga essa questão da tecnologia, da inovação, junto à medicina, né? Qual a importância, na verdade, disso tudo, justamente para a questão prática, né? Para o dia a dia de vocês. Isso remonta muito à minha infância. Eu sempre fui muito deslumbrado com essa questão tecnológica, futurista. Isso também, isso é a pauta parte. Isso é mais ainda. A gente vai ter que fazer um podcast só sobre isso. Só Ayrton Senna. Mas assim, essa questão tecnológica sempre foi muito forte. Eu sempre gostei muito disso, desde criança. Sempre fui muito entusiasmado com as coisas de ficção científica,
né? E então, unir a tecnologia à medicina sempre uma coisa que me empolgou muito. Né? Então, E é uma realidade, né? e hoje é uma claro, realidade. A gente claro. conseguindo mudar, né, para melhor, né, o contexto, a realidade de realmente mudança de paradigmas. Paciente que precisava ficar 1 mês ou até 2, 3, com uma cirurgia grande de coluna feitas, afastado do serviço, não podia dirigir, não podia fazer atividade física em 15, 20, 30 dias. Volta à vida normal, volta para academia, volta a dirigir. E isso que a gente estava conversando aquele dia, né? A importância do... Não só o momento lá da cirurgia, mas como vocês fazem esse suporte pro cliente, né? O que a gente faz com essa tua pergunta, esse teu questionamento é a gestão do cuidado, né? A gente faz todo o trajeto com o paciente, desde... Nós temos, a maioria dos nossos pacientes são pacientes convênio, né? Então, a gente criou um modelo que a gente auxilia o paciente em todo o processo, desde a autorização com o convênio. Assim que o procedimento é autorizado, a gente implementou o grupo de apoio. O grupo de apoio ele tem funcionado muito bem. É ali que a gente faz um grupo de apoio mesmo no WhatsApp, com o paciente, com o familiar responsável, comigo, com a enfermeira Flávia, com o Dr. Davidson. E ali a gente traz muito essa questão do acolhimento, da humanização nos serviços. E ali a gente deixa esse grupo, claro que a gente coloca horários também, né? Porque todos temos filho. Então, para mais ou menos ser respeitado. Claro, se houver alguma situação, pode nos chamar. Mas ali a gente coloca todos os próximos passos. Por exemplo, paciente IP, a gente consegue, pacientes que são de fora, a gente consegue levar... para autorizar os procedimentos. Então, os pacientes... A gente resolve a vida dos pacientes, porque a gente atende muito pacientes de fora, que vêm de Uruguaiana, Santiago, Mata... E assim, tem toda uma burocracia, toda uma lida, né, com a qual eles precisariam muitas vezes fazer, eles não têm familiares aqui. E se a gente fosse deixar eles digamos, a seu bel prazer, eles não conseguiriam, como se diz, destrinchar aquilo ali. Então, com essa questão do acolhimento, dessa condução, eles conseguem resolver diversos entraves burocráticos ou até mesmo, de certa forma, assistenciais, que são necessários para que ele possa realizar o procedimento do que ele necessita com segurança. A gente também passa todas as orientações pré-operatórias, né? Quando a gente recebe o paciente, passa pelo Dr. Davidson, é paciente cirúrgico, passa para nós, né? E a gente também faz um checklist da cirurgia segura, que isso é muito importante, né? A gente sabe que tem que ter muito cuidado, a gente sabe que a saúde, né, é um bem e a gente tem que zelar por ela. Então, para minimizar erros de processo, a gente faz isso, que é o checklist da cirurgia segura. Então, esse paciente, ele sai pronto, ele tem que ir para avaliação cardíaca, ele tem que ir para avaliação pré-anestésica. Se ele faz uso de anticoagulante, ele não pode usar tanto tempo antes da cirurgia, o cardiologista já orienta. Então, tudo isso é colocado, essas cartas na mesa, para o paciente ter segurança no que a gente está conduzindo para fazer. São coisas que eu pergunto na minha entrevista, na minha anamnese, mas elas também fazem e registram de forma paralela. Legal. Né, de uma outra forma para que a gente tenha segurança nas informações. Perfeito. Não, e a gente comentando, né, esse momento de uma cirurgia é tão delicado, né, para a pessoa ali que tá... Vocês, claro, estão no dia a dia, já descomplicou, né, o processo todo, mas é uma decisão, né? Aí tu tá ali, tu tá inseguro, tu tá com medo, né? Tua vida, né? E ter alguém que te receba, que te abrace, que tenha empatia com com o teu momento de fragilidade, com a tua doença, eu acho que isso é essencial.
Sobre isso que você estava falando, Nayana, a questão da humanização, né, que tu já trouxe agora anteriormente. Como que funciona, assim, toda essa jornada, né, a experiência do paciente, cliente, que o Dr. Eurico colocou muito aqui no nosso evento que vocês participaram. Como que vocês enxergam toda essa jornada, todo esse caminho da primeira ida ao paciente, aliás, desde o primeiro contato, né, quando tu já liga para agendar consulta, né, a ida ao consultório, como que vocês tratam isso, tu principalmente que está à frente de toda a gestão do processo? Bom, a gente também teve que implementar outras coisas. Como o Davidson está muito solicitado, ele não atende mais casos clínicos, só casos cirúrgicos. Então, eu implementei ali com o assistente dele, vamos dizer assim, uma triagem ao paciente que entra em contato. Casos clínicos, a gente não tem mais espaço de agenda para atender. Pelo menos casos que são sabidamente não cirúrgicos, que já têm um diagnóstico ou uma suspeita. Faz uma triagem. Exatamente. Claro, uma dor lombar, isso aí. Uma coisa que pode ser potencialmente cirúrgica, a gente sempre investiga. Mas um caso que, por exemplo, já tem um diagnóstico, já tenha uma investigação feita e tenha se descartado a hipótese de ser uma doença neurocirúrgica, não faz muito sentido ele comparecer para avaliação, né? E aí, a jornada do paciente, assim, do que o Eurico, né? Carlos Eurico colocou, é isso, assim, o paciente, ele vem informado, ele sabe sobre o médico, ele pesquisa. A gente sabe que hoje em dia tem o boca a boca, mas o boca a boca também tá no Instagram, tá nas redes. Se eu vou marcar uma consulta médica, eu já vou no Instagram e vou ver qual é a formação desse profissional, investigo, tento pedir informações. E é isso, o paciente ele já vem informado até a gente. A gente tem pacientes, no caso, com mais idade, né? 60, 70, 80 anos. Mas daí vem a família, vem o neto, vem o pai, vem o filho, que está informado. Até mais. Eu estava me lembrando de uma paciente que eu operei não faz tanto tempo. Primeira cirurgia que ela se submeteu na vida. Ela, na época, estava com... Não, ela tem 97 anos. Nossa. E teve uma situação de urgência, precisou ser submetida à cirurgia e, graças a Deus, tá... Que legal, né? Primeira, nossa. Bem melhor do que entrou. Quase centenário. E aí, essa jornada do paciente, então, o paciente ele vai para a cirurgia, a gente dá toda a assistência no grupo, o Dr. Davidson passa, Dr. Davidson, meu marido, Davidson. Força do hábito. Força do hábito. Então, isso aí. Ele passa a visita médica no hospital, vê os pacientes todos os dias, o acompanhamento. Quando dá alta para o paciente, ele passa o resumo clínico, as orientações, deixa os contatos, passa as medicações, passa todas as orientações e a gente segue com o acompanhamento do paciente. No grupo, né? Ele pode mandar a foto da ferida operatória, a gente vai acompanhando por ali. A ferida operatória, se tem que remover os pontos, é feito na nossa clínica, tantos dias que a gente preconiza depois do procedimento, daí o paciente já vem na clínica, retira os pontos e já faz a consulta de retorno pós-operatório, passa pela consulta de enfermagem com a enfermeira assistencial, com a Flávia, ou comigo também, se eu tô ali, eu tô que nem tu, Cris, tô meio pau pra toda obra. Pra toda obra, literalmente. Né? Se eu tô ali, a Flávia não tá, daí eu verifico, afiro os sinais vitais e daí depois o paciente passa com o Davidson pro retorno médico de pós-operatório. Mas que é bacana, né, Nayana? Tipo, tu tem a tua formação, né, na área da enfermagem, mesmo não atuando hoje como enfermeira, mas também se precisa acaba atacando nessa ponta também, né? E, Nayana, como foi pra ti essa transição toda que nem tu colocou no início da conversa, né? Como que tu enxerga hoje, trabalhando, né, junto com o teu esposo, que é médico, a importância dessa figura, dessa pessoa que toma conta de todo o processo, né? Que a gente sabe que o médico tem uma vida super atarefada e tudo mais, e que precisa ter essa pessoa que seja o braço direito, esquerdo, enfim, que resolva a vida, né? Olha, assim, é gratificante a gente ver resultados, mas o processo, ele não é barbado, né? A vida do adulto, vou te dizer, é boleto todo dia. Eu cuido de toda a parte financeira, então, tô sempre em contato com assistência jurídica, assistência de contador, contabilidade, então é diariamente. Notas.
é impostos. Nós somos pagadores de impostos, então é bem burocrático, é bastante demanda, assim. Porque acaba que tu fica direto na clínica e o doutor tem turnos que tu fica para cirurgias ou varia? Normalmente eu fico um turno no hospital e outro turno na clínica. A gente dividiu assim, de manhã normalmente sempre de manhã ele opera, cirurgia no hospital. De tarde ele tá na clínica, isso 80%, 90% das vezes. E aí, de manhã, eu me dedico ao lar, tenho nosso filho, gosto de me envolver com as coisas da casa, mercado, faço minha academia, minha massagem, salão, aquela coisa que a mulher gosta, né? Sou vaidosa, sim, né? Amo moda, gastronomia. E aí ele tá lá operando. Ele tá operando, né? Isso aí, trazendo... botando pão na mesa. E de tarde, aí eu vou pro trabalho com ele. Sim. A gente se dá super bem, né, amor? No ambiente de trabalho. A gente não briga. Eu me dou super bem como enfermeira com ele. Agora, em casa... Aí briga. Não, em casa, gurias. Não, em casa é legal, assim, mas olha o que ele fez semana passada. Eu fui no mercado... Qualquer coisa a gente corta, tá? É proibido para menores, né? No que tu vai colocar. A gente levou nosso filho na natação enquanto ele tava com o Juliano na natação. Eu fui no mercado na frente da natação, fiz todo o mercado, rancho, levei pra casa, descarreguei, daí ele tinha que ir pro hospital ver os pacientes. E eu tinha que ficar com o Juliano. Daí eu descarreguei o carrinho. E daí ele foi pro hospital e ele voltou pra casa. Eu disse, eu não acredito. E ele, mas o quê? Como é que tu passou pelo carrinho do supermercado e não levou das compras, o carrinho do supermercado, das compras da garagem? Daqui a pouco é os vizinhos no grupo ali pedindo o carrinho com toda a razão, né? Tava focado. Nem enxergou o carrinho. Acho que neurocirurgião fica tão, né? Não, isso é mal acumulado. É mal do gênero masculino. Não, mas isso é uma coisa... que eu nem enxergo. É que... na minha especialidade, um professor meu dizia, né? Que quando eles estavam escolhendo o novo residente do serviço, eles sempre faziam um teste para saber se o candidato era obsessivo ou não. Para que só entrassem os obsessivos. Então, uma preocupação em o neurocirurgião ser paranoico, ser obsessivo. Eu digo isso. Neurocirurgião talvez é a criatura mais pessimista que vocês vão conhecer na vida. Porque ele tem que estar sempre armado até os dentes, preparado para a guerra. Né? Pensando no pior, porque se não for assim, um dia ele vai ser pego com as calças na mão. Né? E em determinadas situações, não dá. É uma profissão que não é tranquila. E a gente ter esse cuidado com isso, saber que o paciente está ali fragilizado, está dependente, está precisando, né, do nosso cuidado, isso vai além, assim. Uma das coisas que também eu sou muito de perceber e gosto de implementar, tô sempre inventando moda, né? Moda é dizer. Assim, até na clínica, assim, até o aroma, né? Eu coloquei de lavanda, porque é um aroma que, né, que traz calma, que traz, assim, o paciente fica mais tranquilo. Diz que só mais não fez arquitetura porque não sabe usar AutoCAD, né? Eu só não faço, eu tô sempre Tu não quer mexer no AutoCAD. Não quero mexer no AutoCAD. Ai, mas esse olhar, assim, para isso, a clínica tá sempre cheirosa, os pacientes chegarem, ter um cafezinho, serem bem acolhidos, serem bem recepcionados. Isso eu acho que tá, né? A gente tá lidando com vidas, a gente lida 100% com humanos, né? Com pessoas. Então esse dia a dia de trabalho, né? Com esses pacientes é um dom, assim, tu tem que ter vocação para isso. E são detalhes que fazem toda a diferença, né, na percepção do paciente. Até falando em detalhes, né, Nayana, você também está bastante à frente do projeto, né, da clínica de vocês lá no Vita. Inclusive, eu tive a felicidade de dar uma espiadinha no projeto, né, um projeto que está bastante avançado. E queria que tu vocês contassem um pouquinho para nós como que tá a preparação aí. A gente está
poucos dias, meses da entrega do Vita Center, né? E como foi para vocês? Acho que até o Dr. Davidson também pode falar a questão de como ele chegou até o Vita, né? Como ele soube do empreendimento e como que tá hoje essa fase do projeto mesmo. Olha, foi uma coisa que foi muito interessante, porque quando eu tive contato com o Dr. Downey e ele comentou que haveria um empreendimento, né, que seria inovador, que seria algo diferente de tudo que havia na cidade, talvez até mesmo a nível de estado, eu fiquei muito interessado. Eu, como gosto muito de inovação, como gosto muito de coisas modernas, diferentes, isso me interessa. Não existia Vita, não existia nome nenhum, existia uma ideia. E eu disse para o professor Downey, eu quero participar e quero estar entre os primeiros. E tá lá, tá Então, Conseguimos primeiro lote, tudo posição deu certo. privilegiada no no sexto andar, de que é um frente pro andar Caridade. diferenciado da edificação toda, né? Tem pé direito Pé maior, direito maior. todo mais Escolhido a amplo e dedo. com a visual da... com uma vista Da para frente o ali, Hospital que de legal. Caridade. Que joia. Só atravessar a rua e operar. É isso aí. E como é que tá o projeto? Já estão quase. Então, nós estamos com as arquitetas, a arquiteta Roberta Noal e a arquiteta Ruth Kipper, que elas têm essa pegada bem contemporânea. Então, até agora, mês passado, eu fui na Casa Cor, dei uma visita lá. Tão bom a gente ver outros... Mas, assim, ver outros projetos e ver que a gente tá na direção certa. Agora elas estão nos detalhamentos, né? Que é a parte mais... Tu não chegou de lá querendo que elas trocassem tudo? Não foi pra Casa pouquinho só. Não, sabe que a gente mudou agora a madeira pra tal de pau-ferro, que eu coloquei o olho e disse, não, tem que ser pau-ferro, porque o nome da madeira isso aí combina com neurocirurgia, vamos botar pau-ferro. E aí, eu cheguei lá em Porto Alegre, no Casa Cor, e daí vi um projeto que tava todo com essa madeira. Falei com o arquiteto, e daí tinha o mármore, né? O Branco Paraná. E daí lá eu vi que tinha o Branco Paraná Michelangelo, chiquérrimo. Nós vamos fazer assim e vai dar certo. Ela não E quis daí mudar tudo, mas parte do projeto. Mas é que as gurias são ótimas, né? E aí, já trabalho passei delas para é elas, já muito mandei foto no grupo, daí agora elas têm que atualizar as imagens para nos mandar. E vocês entregarem esse Vita, né? Pela entrega do Só pela capacete, entrega. a gente não diz entrega das chaves, né? O capacete, que daí vocês vão entrar com o arquitetônico. Final de novembro. Tá chegando. A gente entrega o capacete. Também fala em capacete, eu já quero correr. Assim que entregarem, a gente tá lá dentro. E Tocando a 2023 vai ser promissor. Legal. Vamos Coisa fazer boa. a nossa inauguração, vai ser um ano abençoado, próspero e É bom isso para aí. todos nós. Com certeza, e vocês vão estar num lugar super inovador que combina total com a clínica do Dr. Davidson, né? Tipo, não tinha outro lugar pra vocês irem senão o Vita, né? É o destino. Que legal, que legal. E quais são os planos, assim, para clínica? Vocês almejam algum... Sei lá, vão fazer alguma coisa diferente ou vão seguir, né, nessa linha? Até eu perguntei, né, antes, vocês trabalham com mais alguém ou é isso? Porque também depende muito do teu trabalho, né? E a equipe não é uma equipe, não são vários profissionais trabalhando junto em cima de uma mesma cirurgia, né? Não sei como é que... Não, normalmente não é o caso, né? Mas a ideia é que fisicamente permaneçamos da forma como a gente está ali, apenas num ambiente especial, como vai ser no Vita. E o trabalho vai crescendo, amadurecendo, até que eu diria que novas fases venham. Sim. E vem as novas fases familiares também, né? A gente já discutiu também que é só inaugurar o Vita, O Vita é o vem a limitante, Marinha. daí vem a... Olha, eu queria 3, né? Daí o Davidson... 2, né? Que tu quer 2 filhos. São Não, mas vai vir gêmeos. Daí vai vir gêmeos. duas mais uma gestações. gestação. Mais uma gestação. vai vir os gêmeos. Eu brinco que o Juliano vai ter toda a liberdade que ele quiser para escolher a profissão dele dentro da neurocirurgia.
Barbaridade! A gente acabou de falar que não existe mais profissão, né? Assim, eu me formei eu preciso ser tal coisa. Quer então... fazer transição de carreira, isso aí não Que tem, Mas mas isso, eu acho joia. que uma coisa que acaba acontecendo é que os filhos são expostos, né, Ao exemplo. ao exemplo, às carreiras dos pais, e isso, mesmo que não queira, acaba influenciando. Né? Agora, também há situações, embora a neurocirurgia tenha sido uma coisa muito forte na minha vida, até hoje, e eu, realisticamente, eu nunca me vi fazendo outra coisa, né? A gente tem sonhos também. Uma coisa que, se eu tivesse tido a oportunidade, talvez não, com certeza eu jamais teria pensado em medicina, é o automobilismo. Eu sou maluco por automobilismo. Né? Se tivesse tido a oportunidade, eu teria sido piloto certo. Mas olha só. Isso desde criança. Sempre gostou. Sem dúvida, sem dúvida. Eu assisto Fórmula 1, que eu me lembro desde os 2 anos de idade. Né? Me lembro do primeiro título do Ayrton Senna. Me lembro quando aquele francês nojento fechou ele no ano seguinte. Né? Então, até hoje, leio, assisto. Tá com... Eu lembro que tinha um... Tá aí mesmo. Tá aqui, ó. Se eu tivesse, ia ter que editar de novo. Ó, Ia ter- Lotus de 87. A Lotus Olha Honda, aí. agora não me lembro qual é o número do chassi, acho que é 99T. Né? A amarelinha. Eu tenho uma miniatura da de 86, Colecionador, né? na Olha aí. frente do monitor no consultório, e tem acho que é 1 para 43, e tem uma 1 para 18 da McLaren de 88, do primeiro título, também dentro da sala do consultório, e também é meu papel de parede do computador. Eu ia Que perguntar legal. ali, não pediu papel de parede no consultório dele, imagina. Mas eu tô pensando, acho que o capacete do Ayrton Senna, aquele amarelo, ia ficar bonito Fazia uma obra... numa obra. Não, mas que legal. Legal. Não, doutor David, voltando à questão do Vita ainda, né? Você se formou aqui em Santa Maria, né? Fez cursos fora, foi para Porto Alegre fazer residência. Como que você enxerga esse novo momento agora com a chegada do Vita Center, né? Sendo santamariense, vivenciando toda essa área da medicina e há bastante tempo aqui na cidade. Para ti, o que significa esse lançamento, essa entrega do Vita Center para a comunidade? Eu acho que vem ser assim uma coisa única, né? Porque não existe nada parecido aqui. Coisa muito especial, né? Singular, empreendimento que transcende a questão simplesmente de uma edificação. É uma ideia, é um grupo, são pessoas que eu vejo que parece que tem um sonho de quererem fazer mais, de quererem fazer melhor, de transformar. Acho que essa é uma palavra que me parece que tem tudo a ver com o Vita e tem tudo a ver com o que a gente sempre quis e quer continuar fazendo dentro da nossa área. E até uma curiosidade, né? Quando eu li todo o teu currículo, né? Eu disse assim, meu Deus, mas quantos anos tem essa pessoa para ter feito tudo isso, né? Então, tu imagina, né? A gente tá falando isso contigo, tendo uma previsão e de quantos anos para frente trabalhando e atuando e se especializando e crescendo, né? Eu acho que o legal do Vita que a gente vê é esse time que vai estar ali dentro, né? O Vita é um prédio, né? Mas o que vai transformar mesmo são as pessoas que vão estar ali dentro, com suas expertises, com a vontade de fazer acontecer, de trazer coisas novas, né? Mas Então... a própria forma como o Vita foi concebido e está sendo construído e todo esse cuidado que vocês tiveram, sem dúvida nenhuma, contribuiu para que a gente se identificasse com o empreendimento e quisesse fazer parte disso. E, sem dúvida nenhuma, isso atraiu um grupo de pessoas que têm esses ideais em comum e que, sem dúvida nenhuma, vai contribuir muito para a nossa comunidade santamariense. Perfeito. E essa é a ideia do Vita Talks, né? A gente começou a se deparar com esses profissionais e disse, só um pouquinho, a gente nem... Porque é o tipo da coisa, só vou pensar num neurocirurgião no momento em que eu precisar,
né? Geralmente. Então, que legal a gente ter esse bate-papo pra gente, sim. A gente tá aprendendo um monte, né? De cada talk a gente sai daqui. Mas são coisas, são informações que muitas pessoas da nossa cidade não sabem. Conhecimento liberta. E, inclusive, a troca entre profissionais, né? Aquele evento que a gente fez aqui com o Dr. Eurico foi legal, porque daí todo mundo já conversa e... Enfim, a gente tem que, fora os plantões e os corredores lá do hospital, né? Acho que o Vita ele vai servir como um local de conexão mesmo, né? De todo mundo. É o iPhone que o Jean tanto fala, né? Tipo, o Vita é o iPhone, agora tem que colocar os softwares Os aí, aplicativos. os aplicativos, fazer rodar bem, né? Mas é bem isso aí. Que Mas joia. tem tudo para ser muito legal. Pessoal, mas eu acho que... Né, A expectativa é alta, de todos os lados. Estamos todos Ansiosos. super ansiosos, assim, e agradecer, né, vocês, em primeiro lugar, por terem entendido essa essência do Vita, que, pelo visto, a gente tá todo mundo muito, muito alinhado, né? E vocês terem topado aí a nossa fala, viu, Nayana? Não foi tão terrível assim, né? Não, eu disse, Cris... Não é muito a nossa praia, Eu tô rindo de nervosa, né? Até Agora antes já de chegar agora, já tô bem solta. tranquila. Já até uma espoadinha, tudo tranquilo. Gente, eu não tenho muita... Capaz, mas é isso aí, Desenvoltura porque pra a gente falar, mas só foi um quer bate-papo. saber de vocês, né? Então não tem outra pessoa para nos contar, se não for. Não, e o Dr. Davidson tá com as redes sociais super atualizadas. A gente também fez o dever de casa. Site bem legal aí pra quem quiser acompanhar. Vamos colocar aqui. Né? A gente viu tudo Kate. certinho aí. Já é acostumado com as câmeras também, então não foi tão desafiador assim pra ele. Olha, Foi bem fácil. A Nayana fica com a impressão de que eu levo, que desenvoltura, não sei o quê. Eu, particularmente, geralmente fico consideravelmente nervoso em situações de improviso, que não tenho um roteiro, um texto predeterminado. Não é minha praia. Mas deu tudo certo. E a próxima É um bate-papo, a gente fala gente. É automobilismo, então. Combinado. Com certeza. Então tá, gente. Muito obrigada por todo mundo, né? Por vocês, Imagina, pela a gente minha que agradece parceira aqui. também. Né? Isso aí, a gente te agradece muito, né, a presença de vocês. E agora, né, esperar o Vita ficar pronto e Vamos nos vocês encontrar entrarem lá. com o projeto, né? Inauguração. Vamos lá. Na inauguração. Tamo na Tá pilha. joia. Muito Obrigada. muito obrigada, Valeu. pessoal. Então, para Obrigado. quem está nos assistindo e quiser ver os outros episódios do Vita Talks, né, se inscrevam no nosso canal, curtam aí nas redes sociais, compartilhem com os amigos também, porque essa informação aqui é valiosa para todo mundo, tá bom? Muito obrigada. Obrigada.